Opa, tudo bem? Aqui é Leandro Solarenko e eu vim trazer para você hoje componentes elétricos. A gente falou em aulas anteriores sobre alguns detalhes de tensão, corrente, potência, coisas nesse sentido. E a gente vai avançar falando sobre comando e potência. Mas para eu conseguir falar de comando e potência, para que você tenha clareza sobre isso, eu preciso te mostrar alguns componentes. Que eu vou desenhar eles futuramente, é legal que você tenha eles na cabeça, tá bom? Eu trouxe vários deles aqui para vocês e é bom que eu vou falar um pouco sobre eles e é bom que você tenha clareza para que serve cada um deles e como eles se comportam, pelo menos mais ou menos, certo? E aí futuramente, depois da gente falar de comando e potência, em vídeos futuros a gente vai entender melhor como é que a gente utiliza cada um deles e como é que ele se formata dentro do comando de uma máquina de ar-condicionado e refrigeração, ok? Então vamos lá. Eu vou começar com vocês com o primeiro componente mais simples que tem, praticamente toda instalação tem, que é o nosso disjuntor. Que é esse carinha aqui, isso aqui é um disjuntor trifásico. Trifásico porque ele tem 3 fases, você pode olhar aqui, 1, 2, 3, certo? Então ele é um disjuntor trifásico. Ele serve para algumas coisas, ó. Eu rearmo ele, eu armo e desarmo ele. Para que ele serve, basicamente? Ele é um disjuntor termomagnético. Peraí, termomagnético. Então é termo de temperatura, magnético de magnetismo. Então, o magnetismo dele, ele mede quanto de magnetismo está passando pelo fio que está conectado a ele. E aí, caso ele veja que o magnetismo é alto demais, ou está dentro do limite que foi estabelecido por ele, que se você olhar aqui, esse é um disjuntor da WEG de 32 amperes, aqui, C32. Ele tem uma curva de desarme térmica, curva C, e tem, magneticamente, ele desarma com mais 32 amperes. Caso você tenha um curto-circuito, ele pega e pum, derruba com esse magnetismo. E caso você tenha uma corrente elétrica superior a 32, ele vai começar a esquentar, 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 até a hora que ele desarma a molinha que tem aqui dentro. Se um dia você pegar um desse daqui, armar, você vai ver que ele tem uma força que nem uma mola. Pum. Então existe realmente uma molinha aqui dentro que ele arma e desarma. Então para que ele serve? Ele serve para magneticamente desarmar e desligar a energia elétrica, como se fosse um interruptor de lâmpada. Caso tenha um magnetismo alto, ou desarmar termicamente, ok? Caso tenha uma corrente alta por muito tempo. E a gente tem uma variação desse cara, que eu peguei aqui no nosso estoque de peças retiradas com defeito, um DR, que é um disjuntor referencial. O que ele faz aqui? Se você for comparar com um disjuntor normal, trifásico, um tem 3 entradas, o outro tem 4 entradas. Mas ambos são trifásicos, inclusive esse daqui é para 40 amperes, tem uma potência semelhante a esse daqui. Aí vem a questão, por que isso aqui tem 4 e aquele lá tem 3? É porque esse daqui, se você observar aqui, você tem 1, 2, 3, que seriam os 2, 1, 2, 3 que tem lá, e o neutro. Ou seja, ele mede, na verdade, o retorno. Eu vou falar um pouco depois de sistemas trifásicos, aí vai ficar um pouco mais claro porque serve um DR, tá bom? Ele mede a diferença entre os consumos entre os fios que entram aqui. E eu vou falar bem por cima agora. Ele soma essa diferença e matematicamente ela deveria dar um valor. Caso eu tenha fuga de energia no elemento que eu estou ligado aqui, vamos falar que eu liguei isso aqui no motor elétrico. E esse motor elétrico deu fuga de energia para algum lugar, alguém tomou algum tipo de choque, ele entende que a soma das correntes que passam nessas fases aqui, ela é diferente. O que ele faz? Ele desarma. Então, além dele desarmar termicamente, magneticamente, ele entende o diferencial a referência de uma fase para outra. Ou seja, caso tenha fuga de energia, ele desarma. Então, vamos lá? 2 disjuntores, termomagnético, DR. Termomagnético para curto e alta corrente. DR para curto, alta corrente e fuga de energia. Ok? A diferença dos dois. Então vamos lá. Esses caras, normalmente, o disjuntor, ele é ligado num contator. Como esse daqui. Para que serve um contator? Ele serve para você transformar comando em potência. Um transformador? Não, não é. Ele transforma comando em potência. Como assim? Ele tem aqui ó, se você observar, 2 entradas. Tem vários tipos de contator
Só que essas duas entradas elas sempre existem. Pode ser aqui, na frente. Ela está marcado aqui A1 e A2. Quando eu alimento A1 e A2, esse cara atraca. Ele entra aqui. Deixa eu pegar um... Ele faz esse efeito aqui, ó. Ele entra. Vê que ele se move aqui, ó. Ouve o barulho. Ó. No final ele bate. Ouve. Vê como ele bate no final? É como se fosse um interruptor de lâmpada. Então o que ele faz? Assim que você alimenta, é tipo quando você coloca, se você colocasse esses dois polos aqui na tomada, os dois pininhos da tomada enfiada aqui assim, ó, e ele ligasse, naturalmente ele entraria aqui, pum, e ele liga essas três partes de cima. Se você observar aqui, ele tem os terminais bem fininhos, bem pequenos, e aqui você tem terminais grossos. Quer dizer, com um fio fininho eu controlo potência, controlo o terminal grosso. Ok? Então vamos lá. Para que serve um contator? Para quando eu usar baixo consumo, baixa potência, eu controlar uma potência grande. Então eu transformo o controle do comando em potência para eu ligar minha carga, para eu ligar meu motor, por exemplo. Ok? Então, continuando aqui, eu tenho um outro contator menor aqui, ligado a um componente pendurado nele embaixo, que a gente tem um relé térmico. Lembra que eu falei que esse cara aqui é um disjuntor termomagnético? Agora, eu tenho uma opção de colocar um dispositivo que ele é voltado mais para motores e ele consegue fazer a parte de controle e medição da parte do consumo especificamente, só da parte térmica. Lembra que termomagnético, termo por conta da alta corrente, aqui a gente controla a quantidade de corrente que meu dispositivo está consumindo aqui. Então, vamos falar, meu motor nominalmente ele tem 3 amperes de consumo. Então, eu coloco aqui um pouquinho mais de 3 amperes, caso ele fique trabalhando com uma corrente muito alta, porque ele está desgastado, está antigo, enfim. Antes que ele entre em curto, dê um problema, esse dispositivo aqui entende que ele está com uma corrente alta por um bom tempo e desarma. Então, você pode ter uma ligação num motor, normalmente um motor de ar-condicionado, de refrigeração, ele tem uma ligação semelhante a essa daqui. Eu tenho um disjuntor termomagnético que protege contra curto-circuito. Eu tenho um dispositivo como se fosse o interruptor, que é o contator. E eu tenho o meu dispositivo térmico aqui. Então, apesar desse cara ser também térmico, esse cara aqui ele é mais preciso, eu consigo regular ele. Então, eu tenho curto-circuito, controle e sobrecarga, sendo controlado por 3 componentes. Depois, quando a gente desenhar isso no diagrama unifilar, vai ficar um pouco mais claro, tá bom? Eu vou continuar no próximo vídeo falando um pouco mais sobre outros componentes, então continua acompanhando a gente. E aí você vai ficar um pouco mais craque nessa área aqui. Vamos avançar.